Bem-vindos ao canal Filmosofia. Eu sou LFD Oliveira. Conforme prometido, hoje eu trago a segunda parte da nossa análise filosófica de Entre Montanhas. Se você ainda não assistiu à primeira parte, corre lá porque tá imperdível. No vídeo anterior, falamos sobre como o desfiladeiro simboliza os desafios internos de um relacionamento e as feridas do passado que cada um carrega. Mas a história de Draza e Levi ainda tem muitas camadas a serem exploradas. Hoje, vamos aprofundar ainda mais a simbologia do filme, analisando como suas escolhas refletem os dilemas de um relacionamento real, a necessidade de confiar, a dor da perda e o significado de lutar lado a lado. Será que o desfecho desse filme traz uma mensagem sobre redenção? Ou será que ele nos alerta sobre os sacrifícios necessários para que um amor verdadeiro floresça? Vamos descobrir juntos. 4. Herança emocional e fantasmas do passado. O papel da família na jornada de Levi e Draza. Embora ainda não tenhamos detalhes concretos sobre os personagens, podemos especular sobre seus papéis dentro da narrativa de The Gorge com base em temas clássicos do cinema e nos arquétipos familiares que geralmente influenciam a dinâmica de um casal. A personagem Bartolomeu, interpretada pela atriz veterana Sigourney Weaver, carrega em si dentro da narrativa o arquétipo de mãe do Levi e da sogra de Draza, pois ela pode representar um dos pilares emocionais do suposto filho, funcionando como uma figura de autoridade, ao mesmo tempo, de influência no relacionamento dele com Draza. O próprio codinome dela Bartolomeu tem origem no aramaico Bartolmai, que significa filho de Tolmai ou filho do agricultor. Esse significado remete à ideia de raiz, tradição e legado, elementos fundamentais no arquétipo da mãe. Como a figura materna de Levi, ela pode representar a ancestralidade, a herança emocional e o peso do passado, transmitindo tanto proteção quanto a rigidez de ciclos familiares difíceis de quebrar. Se ela é uma mãe arquetípica, seu nome sugere alguém que planta e colhe destinos, guiando, ou controlando, o caminho de Levi. Temos aí o papel da sogra como guardiã do passado. Muitas vezes, na ficção, a mãe do protagonista carrega o peso da tradição, dos valores familiares e da expectativa do que o filho deveria ser. Ela pode enxergar Draza como alguém inadequado ou indigna de Levi, reforçando o obstáculo emocional que o casal precisa superar. Se o filme explora o luto da perda de um filho, a personagem pode ser o elo com essa dor. Muitas sogras na ficção assumem um papel de cobrança. Como seguir em frente depois de algo assim? Pode ser que ela represente a resistência em deixar Draza e Levi se reconstruírem como casal, querendo que a dor permaneça. Sigourney Weaver é uma atriz de forte presença e costuma interpretar mulheres que carregam cicatrizes do passado. Enquanto ao pai de Draza, pelo poucos minutos na tela carrega a figura da paternidade e o conflito masculino. Ele surge como uma personificação desse passado que nunca desaparece completamente. Ele não está apenas na história como uma figura paterna ausente ou autoritária, mas como uma sombra do que Draza e Levi tentam superar. Muitas vezes, traumas familiares funcionam como fantasmas que assombram as próximas gerações. O pai de Draza simboliza um padrão de dor, violência ou expectativas inalcançáveis que ela carrega consigo, algo que a impede de seguir em frente plenamente. Se sua relação com o pai foi marcada por sofrimento ou falta de afeto, isso se reflete na maneira como ela encara o mundo e o próprio relacionamento com Levi. Assim como o desfiladeiro representa um abismo emocional entre os protagonistas, a presença do talvez seja um lembrete de que nem sempre conseguimos escapar completamente das sombras. Ele é um símbolo do peso que Draza carrega, daquilo que ainda aprende a dor e ao medo de repetir os erros de sua família. No contexto do filme, onde superar desafios significa literalmente atravessar montanhas e desfiladeiros, o pai representa um obstáculo interno, uma imagem constante de que certas feridas nunca cicatrizam completamente. Se Levi precisa enfrentar desafios físicos para provar seu amor e comprometimento, Draza enfrenta desafios emocionais e psicológicos. O trauma da perda de um filho pode ser ainda mais difícil de superar quando existe uma relação complicada com os pais. Se o pai de Draza nunca soube lidar com a dor, nunca a ensinou a expressar emoções ou nunca ofereceu apoio, ela pode estar lutando contra um modelo de frieza emocional que a impede de se conectar completamente com Levi. O filme nos mostra que enfrentar o passado não significa esquecê-lo,
mas aprender a não deixar que ele dite o nosso futuro. Levi e Draza não precisam ser versões de seus pais, eles podem encontrar um caminho próprio, mas isso exige coragem para enxergar e confrontar os fantasmas que ainda os assombram. Há uma cena inicial, em que Levi substitui o sentinela anterior, o personagem J.D., que passou um ano inteiro de guarda no desfiladeiro antes de ser retirado por um helicóptero e morto logo em seguida, carrega um forte simbolismo que se conecta a vários temas centrais do filme. O fato de um sentinela ser retirado e imediatamente eliminado sugere que o papel que ele desempenhava não o protegia, mas apenas o mantinha temporariamente no jogo. Ele não era um indivíduo insubstituível, apenas uma peça em um ciclo maior. Levi, ao assumir esse posto, está, de certa forma, assumindo o destino daquele que veio antes dele, um destino que, se ele não desafiar as regras estabelecidas, levará-o ao mesmo fim. Isso reflete a ideia do ciclo geracional, em que os filhos repetem os erros dos pais, a menos que tenham coragem de romper com o passado. A arquetípica mãe de Levi teria feito o mesmo com um filho anterior? Se for o caso, Levi não seria o primeiro a ser lançado nesse papel. Ele pode estar seguindo um caminho traçado antes dele, um destino já vivido por outro, possivelmente um irmão que ele nunca conheceu. Apesar dos dois sentinelas não compartilharem a mesma etnia ou aparência, isso só reforça a ideia de que quem ocupa essa função é irrelevante, o sistema só precisa que alguém esteja lá, independentemente de quem seja. O sentinela anterior não é uma pessoa única, mas um arquétipo, um substituto descartável em uma longa linha de guardiões destinados ao mesmo fim. Isso também pode se relacionar ao casamento e ao luto que Levi e Draza enfrentam. Será que eles estão apenas vivendo um papel pré-determinado? Será que, assim como o sentinela anterior foi descartado e substituído, eles também poderiam ser apenas peças em um ciclo de dor e perda? Se Levi aceitar o que lhe foi dado sem questionar, seu futuro pode ser tão efêmero quanto o do sentinela anterior. Mas se ele enxergar a armadilha e desafiar o que está predestinado, ele pode ser o primeiro a quebrar esse ciclo e mudar o próprio destino. Essa cena reforça um dos principais dilemas do filme: até que ponto seguimos um caminho que foi traçado para nós e até que ponto podemos mudá-lo? Se a mãe de Levi já sacrificou um filho antes, ele será apenas mais um ou conseguirá encontrar um novo caminho? O desfiladeiro não é apenas um obstáculo físico, ele representa o abismo entre repetir o passado e conquistar um futuro diferente. As criaturas que emergem das profundezas do desfiladeiro, os homens ocos, escalando suas paredes sombrias, são uma fusão inquietante de DNA humano, raízes, plantas, animais e insetos. Essa composição bizarra reforça ainda mais a ideia de raiz, de algo que se entrelaça ao destino, de forças que crescem a partir do passado e que, de alguma forma, continuam a influenciar o presente. Elas simbolizam um ciclo inescapável, onde o que foi plantado inevitavelmente retorna para ser colhido, guiando, ou controlando, o caminho de Levi e Draza. Como se fossem manifestações vivas daquilo que os prende, essas criaturas tornam-se uma representação física das amarras emocionais e dos legados que precisam ser enfrentados para que o casal possa, enfim, se libertar. 5. O desfiladeiro como símbolo da superação. O desfiladeiro pode ser interpretado como uma metáfora para a morte, o luto e a dor, aquela fenda intransponível que se abre entre duas pessoas após uma tragédia. Ele representa não apenas a separação física, mas também a barreira emocional e psicológica que o casal precisa superar. O abismo se torna um reflexo da alma ferida de Levi e Draza, um espaço onde memórias dolorosas e traumas passados se manifestam de forma quase palpável. Quando Levi e Draza enfrentam as criaturas que sobem pelas paredes do buraco, eles parecem estar em uma luta constante contra o passado, como se estivessem tentando impedir que velhos fantasmas os puxem para baixo. A dinâmica entre eles nesse momento é essencial para compreender a força do vínculo que compartilham. Primeiro, Draza cai ao receber um tiro, e Levi, sem hesitação, está lá para ajudá-la. O gesto dele não é apenas um ato físico de proteção, mas um símbolo da promessa silenciosa entre os dois: eu não vou te deixar cair. É um lembrete de que, em um relacionamento verdadeiro, mesmo quando um está ferido e vulnerável, o outro estará ali para sustentá-lo. Depois, os papéis se invertem: Levi é quem precisa ser salvo, e Draza, com a mesma intensidade e devoção, retribui o gesto. Esse ciclo de resgate mútuo fortalece uma das mensagens mais poderosas do filme: o amor é sobre levantar o outro quando ele cai.
Não se trata de perfeição ou de nunca errar, mas de estar presente, de segurar firme quando tudo parece desmoronar. Muitos casais, diante da dor, se afastam. O trauma se torna um divisor de águas, um motivo para construir muros em vez de pontes. Mas Levi e Draza fazem o contrário, eles se seguram firmemente, mesmo quando tudo parece ruir ao redor. O filme nos mostra que amar não significa viver em um estado de felicidade ininterrupta, mas sim enfrentar as tempestades juntos. O desfiladeiro, com suas sombras e perigos, se torna uma prova literal e metafórica desse compromisso. A cada obstáculo, a cada batalha, eles reafirmam o que realmente importa, não a queda que o amor verdadeiro não possa suportar, desde que ambos estejam dispostos a lutar um pelo outro. 6 roupas claras e um novo começo. No último ato, Draza acredita que Levi pode ter morrido no embate final. Diante de uma cruz à beira-mar, na costa da França, ela segura uma carta deixada por ele. No envelope, a instrução: se eu não sobreviver, abra ao pôr do sol. O momento carrega um peso simbólico, o fim de um ciclo, a aceitação da perda. A cena então corta para um restaurante. Diferente do início do filme, Draza veste branco, como se tivesse finalmente emergido das sombras do passado. Agora, ela trabalha, segue em frente. Ao servir uma mesa, ela se vira e, para sua surpresa, encontra Levi. Ele está sentado, observando-a, ainda trajando roupas escuras, um contraste que sugere que sua jornada de superação ainda não terminou. No entanto, a luz do sol envolve os dois, dissipando qualquer resquício de trevas. Não há mais abismos entre eles, apenas um novo caminho a seguir. O que antes era um precipício de dor e culpa agora se transforma em uma ponte para algo maior. No final Entre Montanhas não é apenas um filme de ação e aventura, mas um estudo profundo sobre amor, luto e redenção. Ele nos ensina que o verdadeiro relacionamento não é sobre nunca cair, mas sobre sempre ter alguém disposto a nos levantar. E aí, o que você achou dessa segunda parte? Concorda que ele realmente representa a jornada de um casal superando o luto da perda de um filho, ou vê camadas ainda mais profundas nessa história? Será que o desfiladeiro simboliza apenas um obstáculo físico, ou ele representa as barreiras emocionais que ambos precisam enfrentar para se reconstruírem? O que você achou da relação entre Levi e Draza? Eles se salvam mutuamente ou um depende mais do outro? Queremos muito saber a sua opinião. Então, deixe aqui nos comentários a sua visão sobre essa obra e as suas interpretações. Vamos trocar ideias e enriquecer essa discussão juntos. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises filmosóficas, onde exploramos os significados ocultos por trás dos filmes. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo e compartilhe com quem também ama cinema. Nos vemos no próximo vídeo. Na próxima semana, a gente se encontra para uma nova jornada filmosófica, a análise filosófica de Interestelar. Não perca!